Eu vou cantar agora a canção mais importante da minha vida, dos momentos mais difíceis. Foi quando veio a inspiração de Deus que eu compus para ele, o que é vitória. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado, tantos problemas assolando as nações, enfermidades, desemprego, muita fome, gritos de guerra, desesperos, aflições. Mas ainda existe solução pro teu problema. Entregue a Cristo, Ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo, e no teu rosto um sorriso há de ter. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. As tuas lágrimas o anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas estão se derramando, Ele derrama sua graça, seu amor. Não tenha medo da tribulação da vida. Tribulação também passou nosso Jesus. Que sofrimento teve Cristo no Calvário, como chorou por todos nós ali na cruz. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. E quantas vezes tu ficas desesperado, se preocupando com o que pode acontecer? Se está difícil, dobre agora os teus joelhos e deixe as lágrimas molhar todo o teu ser. Então verás que quando choras, Deus responde, resolve tudo e te consola o coração. Sinta esse anjo enxugando o teu rosto. Hoje tu vais com a vitória em tuas mãos. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Glórias a Deus, irmãos. Amados irmãos, a paz do Senhor a todos vocês no mundo inteiro. Hoje, irmãos, eu quero mostrar para vocês a importância, irmãos, tanto das orações como dos jejuns, né? Nós temos que orarmos, temos que jejuarmos, e tudo
tudo aquilo, irmãos, que a gente pratica, que a gente faz para Deus, é necessário que a gente faça propósito. Um jejum, irmãos, tem que ter propósito com Deus. Senão você não está jejuando, você está simplesmente deixando de comer. Correto? Se você deixar de comer, se você deixar de tomar café, se você deixar de almoçar, é uma coisa. O jejum é outra, irmãos. Nós temos que ter propósito. Nós temos que falarmos com Deus através de quê? De orações. Nós temos que orar a Deus e apresentar os nossos jejuns com propósitos. Amém, irmãos? Até aí está explicado, né? Agora, irmãos, eu quero levar um tema hoje para vocês a respeito da apostasia. A apostasia, irmãos, ela é responsável pela vinda do anticristo. Você entendeu, irmãos? Você entendeu, irmã? A apostasia, ela é responsável pelo aparecimento do anticristo. Ou seja, a força do mal se apodera por causa da apostasia, que é o homem distante de Deus. Você não pode se distanciar de Deus de forma nenhuma, por nenhum motivo, abandonar a Jesus. Nós não podemos, irmão, de forma nenhuma nos afastarmos de Deus. De forma nenhuma. Você pode se afastar da sua igreja, você pode se afastar do seu pastor, você pode se afastar de certas coisas que acontecem, mas você não pode, irmão, se afastar de Deus. Você entendeu? Porque quando você se afasta de Deus, aí você está dando lugar para o inimigo entrar, inclusive na tua vida. Inclusive na tua vida, irmãos, ele entra. Irmãos, é muito perigoso a apostasia. É por causa dela, irmãos, da apostasia, que vai se levantar o filho da perdição, o homem da iniquidade. Você entendeu, irmão? O homem da iniquidade, o filho da perdição, é a mesma coisa. Ele vai se levantar por causa da apostasia, irmãos. E eu estou para te dizer, meu irmão, eu estou para te dizer, minha irmã, que provavelmente, eu não estou aqui afirmando, eu estou dizendo que provavelmente, pode ser e pode não ser, mas o anticristo vai se levantar de dentro de uma igreja. É forte, irmãos, isso aí. É muito forte, irmãos. Prestem atenção. Aí, irmãos, por que isso pode acontecer? Porque você sabe de onde vem a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Vem de uma pessoa crente, irmãos. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus vem de crentes. Aí você diz assim, mas até o diabo é crente, né? Eu digo, é. Até o diabo é crente. Agora, existe uma palavra tão linda, irmão, dentro da Bíblia Sagrada, que Jesus chama o povo seu de fiel e santo. Porque o diabo não tem essas características de ser fiel e nem de ser santo. E a santificação, irmãos, ela envolve tudo. Tudo a santificação envolve para você ser chamado filho de Deus. A santificação envolve tudo. Porque através do pecado, irmãos,
que nós nos entregamos para Satanás, através do pecado. Aí você diz assim, mas todos nós não somos pecadores? Todos nós somos pecadores, irmãos, mesmo sendo crentes fiéis a Deus. Você entendeu? Mesmo se você for fiel, crente, se você for santo, nós ainda somos pecadores, irmãos. Aí você diz, mas por que, pregador? Que mesmo a gente sendo santo, nós somos pecadores. Porque, irmãos, a palavra do Senhor fala claramente que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós, não escapa um, irmão. Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Por que que todos pecaram? Por causa do sangue, irmãos, de Adão e Eva. Nós trazemos o sangue de Adão e Eva nos nossos nervos, na nossa carne, nas nossas veias. Nós trazemos o sangue de Adão e Eva, irmãos. Isso aí não tem como negar. Nós viemos só de um homem e de uma mulher. O primeiro homem e a primeira mulher deu-se. Todos. Por isso que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Agora, Jesus veio para os pecadores. Para quê, irmãos? Para que os pecadores se arrependam. Aí a palavra do Senhor diz claramente, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se faz novo, irmãos, quando a gente vem para Cristo. E você matava, você não mata mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você estuprava, você não estupra mais. Se você adulterava, você não adultera mais. Se você mexia com feitiçaria, macumbaria, você não mexe mais. Sabe por quê, irmãos? Porque o chamado de Cristo é para a renúncia do pecado, irmãos. O chamado de Cristo é para a renúncia do pecado voluntário, irmãos. Porque depois que você vem para Cristo, você não pode dizer assim, hoje eu vou sair para adulterar, hoje eu vou sair para roubar, hoje eu vou sair para matar. Depois que você vem para Cristo, estas palavras de pecado, irmão, não existem mais em nós. Será que é tão difícil entender? Não é não, meu irmão. Por quê? Porque eu quero trazer para você, meu irmão, a memória do apóstolo Paulo. Ele é o principal porque está na Bíblia. Está na Bíblia Sagrada. Ele é a peça principal para a gente seguir a Jesus. O apóstolo Paulo. O velho homem era matador, irmão, inclusive de cristãos. Ele perseguiu o povo de Deus. E quando ele viajava para uma cidade para perseguir o povo de Deus, chamada Damasco, na metade do caminho, Deus derrubou ele. Jesus derrubou ele. Por quê? Porque ele estava viajando com outros soldados para matar o povo de Deus, lá em Damasco. Jesus derrubou ele, irmãos. No caminho, na metade do caminho, derrubou ele. E a partir daquele momento, irmãos, ele ouviu a voz de Deus. Paulo, por que tu me persegues? Porque quando você persegue nós, irmãos, quando você persegue o povo de Deus, você está perseguindo a Deus, ao próprio Jesus. Quando você persegue, irmão, algum homem de Deus que prega esse evangelho, alguma mulher de Deus que prega, que tem compromisso com a palavra, com Deus, com a salvação, você está mexendo com Deus. E aí, meus irmãos, pode surgir uma blasfêmia. Pode surgir uma blasfêmia. Mas aí, ele obedeceu a Jesus. Por que tu me persegue? Ele disse, quem és tu?
E Jesus disse: eu sou Jesus Cristo, a quem você me persegue. Então Jesus estabeleceu para que ele fosse à cidade de Damasco e lá ele ficasse esperando o que Deus ia falar com ele e o que ia fazer com ele. E Deus transformou o velho homem, o nome dele era Saulo. Quando ele veio para Jesus, Jesus mudou o nome dele para Paulo. Ele se tornou o apóstolo Paulo. Irmãos, um homem que era matador, isso aí é o exemplo para nós, para você não ficar falando mal de ninguém, meu irmão. Não fale mal de ninguém, senão você pode estar blasfemando. E na hora da salvação, você ficar de fora. E aí não tem jeito para você. Quando você se der conta disso, pode ser tarde demais. É por isso que eu te chamo, eu te convoco para vir para os caminhos do Senhor antes que seja tarde demais, irmão, porque vai chegar o final das portas se fecharem, e aí você vai bater, que nem na época de Noé, bateram na arca e não teve mais como abrir, irmão, morreram todos. E aí, meu irmão, eu tenho pedido sabedoria de Deus para pregar essa palavra, para pregar esse evangelho. Eu tenho pedido demais sabedoria de Deus, irmãos, para não ficar em vão, servindo a Deus em vão. Eu não quero ser assim. Eu quero pregar a verdade de Deus e viver ela. E tudo que eu faço, irmãos, é para o bem das pessoas. Não quero bem nenhum a não ser o de Deus. Que Deus é que me dá o que eu preciso. Deus é quem me dá o que eu preciso. Mas eu não faço nada, irmão, pensando em querer nada de ninguém, nada. Até hoje, irmãos, eu prego essa palavra de graça. Não recebo um centavo sequer. Para a glória do meu Senhor Jesus, que Ele é eterno e bom para sempre. É por isso que eu estou aqui, irmãos, te pedindo para que você venha para Cristo antes dos maus dias na terra, irmãos, porque virá a ira de Deus na terra. A palavra do Senhor diz que a ira de Deus virá sobre a terra e só vai escapar, irmãos, aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus. Porque não adianta a gente dizer que é de Cristo, irmão, e viver fazendo coisas erradas. Ah, não, porque eu sou pecador, a Bíblia diz que é o pecador, não sei o quê. Mas olha, irmãos, para Paulo, irmãos, o velho homem era matador, irmãos. E olha o que foi que Jesus fez com Paulo, transformou Paulo, Paulo virou um homem santo, irmãos. Olhe na Bíblia que você vai perceber que Paulo se tornou um homem santo, ele era matador, era um criminoso, era um assassino. E Jesus transformou ele, e ele foi aquele que pregou 1 Coríntios capítulo 13, irmãos, sobre o amor. O apóstolo Paulo pregou sobre o amor, que quem tem o amor de Deus suporta tudo, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo sofre. E aí, meu irmão, como é que essas palavras vêm para mim? Que tudo isso acontece com o crente verdadeiro de Deus e eu vou pegar e ficar explorando as pessoas para ganhar isso, aquilo outro, fama, isso. Eu não quero, irmão, nada disso. Só quero ver o nome do meu Senhor exaltado em toda a terra, glorificado em toda a terra. E eu, irmão, sou pó e cinza, vou descer à sepultura. Na hora do Senhor. Na hora do Senhor, vou descer à sepultura. Agora, é preciso, irmãos, esclarecer para o povo de Deus que o anticristo só virá por causa daqueles que estão, irmãos, se separando de Deus. Não são daqueles que estão, muitas vezes, se separando da igreja, não. São aqueles, irmãos, que estão se separando de Cristo, que não querem mais Cristo, que se revoltaram. Aí entra o espírito da blasfêmia, irmão, um perigo. É um perigo, porque, irmãos, o anticristo,
ele será, irmãos, um blasfemador do Espírito Santo de Deus. É por isso que eu digo, ele foi crente da igreja e tudo, e pegou e negou a Cristo. Ele negou. Ele se separou do amor de Deus. Ele se separou do próprio Deus. Ele se separou do bem. Aí entrou no mal. Aí, irmãos, a blasfêmia existe no anticristo. Não tem salvação, irmão. O anticristo não terá salvação de forma nenhuma, porque ele blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Como diz lá no livro de Marcos, né? Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não tem salvação nem nesta vida, nem na vindoura, irmão. O negócio é feio. E aí, João Batista, irmão, naquela época de Cristo, ele mesmo disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, quem ensinou esse povo, irmão, que está na igreja, que conhece a palavra, que ouviu tantas pregações, que sabe que Jesus existe, que sabe que Deus vai fazer justiça, vai ter o seu juízo. E por que eles estão abandonando Cristo para ir para o mundo servir a Satanás? Aí, meu irmão, pode existir uma blasfêmia muito grande contra o Espírito Santo de Deus. E aí, uma dessas pessoas, porque tem muitos que são anticristos já, neste mundo, mas um destes anticristos, que blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, é que vai ser o verdadeiro anticristo. E vai ter o número 666. E ele é um homem, irmãos. Será o número 666. Esse número é o número de um homem. Só, meus irmãos, que eu quero que vocês observem uma coisa. Louvado seja o santo nome do Senhor. O anticristo, ele só vai aparecer mediante apostasia, né? Não é só uma apostasia. São a maioria, irmão, dos homens e das mulheres que abandonaram Jesus. Abandonaram, negaram. Negaram a fé e abandonaram Jesus Cristo. Então, o que vai acontecer, irmãos? Vai acontecer que, quando ele surgir, ele fará um acordo, irmãos, com Israel, de 7 anos. Por isso que eu estou aqui, irmãos, pedindo para que vocês orem, jejuem e continuem apresentando a Deus as vossas vidas. Estou falando com todos, irmãos. Não é só um, não. Com todos, que apresentem as vossas vidas a Deus, orando e se humilhando, irmão. Se ajoelhe, não tenha vergonha de se ajoelhar, não, porque a Bíblia diz que aqueles exaltados, aqueles que são soberbos, aqueles que só querem ser o tal, a Bíblia diz que naquele dia eles vão se curvar diante de Jesus Cristo e vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Não tem como, lá naquele dia eles vão se humilhar diante de todos. Todos, no mundo inteiro, eles vão se humilhar. Então, meus irmãos, eles vão reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, Israel fará um acordo de 7 anos. Aí você imagina com quem que ele fará esse acordo? Com o anticristo. Agora, ele vai saber que ele é o anticristo? Não sabe, meu irmão. Israel não vai saber que ele é o anticristo. Israel vai pensar, vai observar que por causa da aparência, por isso que Deus condena a aparência do homem, irmãos. Não confie na aparência, que a aparência, irmãos, ela é enganosa. Israel vai se enganar com a aparência, porque esse homem, a palavra do Senhor não diz quem é,
Mas a palavra do Senhor diz que esse homem, ele vai ser agradável. Será um homem popular. Será um homem que vai agradar o mundo inteiro, as pessoas, o povo, as nações. E vão aplaudir ele. Aí, meus irmãos, Israel vai se enganar com ele, fará esse acordo de 7 anos. Prestem bastante atenção. Para a glória do Senhor. Vocês sabem que eu não tenho glória nenhuma. Eu sou pó. Sou esterco. Mas para a glória do Senhor, Israel fará um acordo, irmãos, de 7 anos com o anticristo, sem ele saber. Vai pensar que é gente boa. Porque, irmãos, o homem não quer reta justiça. O homem quer aparência, o homem gosta de ver aparência, gosta de ver, não, o homem é legal, o homem é bacana, o homem dá isso, o homem dá aquilo e tal, eu estou bem, e aí o povo vai se conformar com essas ideias da aparência. E vai contribuir, né, irmãos? O Mamon é ele, Satanás é o dono do dinheiro, ele é o Mamon. Aí o que acontece? Israel não recebeu Jesus por causa disso, porque Jesus, ele veio para salvar o homem, não foi para enricar o homem. E Israel não entendeu isso e acabaram crucificando Jesus Cristo. Então, irmãos, esse homem, ele vai chegar com uma aparência do bem, veja bem, com a aparência do bem. E aí, meus irmãos, ele vai enganar a nação de Israel e fará um acordo de paz por 7 anos. Nesse acordo de paz, irmãos, os 3 anos e meio primeiros, os 3 primeiros anos e meio, são 3 anos e meio, será de alegria, né? Seria uma tribulação só para quem conhece a Deus e sabe do que está acontecendo. Esses sofrerão, e desse sofrimento será chamado de tribulação. Agora, para aqueles que gostam de dinheiro, que gostam de fama, que gostam de riqueza, que gostam de viver bem na carne, eles vão aplaudir esse homem. Só que o povo de Deus já está sabendo, ó, quem ele é. Mas aí você sabe que a maioria dos homens na terra são carnais, né? Aí serão enganados também. Aí Israel fará esse acordo de 7 anos com o anticristo, sem Israel saber que ele é o anticristo. Só quem sabe é o povo de Deus, que o povo de Deus conhece o que está acontecendo. Irmãos, quando completar os 3 anos e meio, ele vai romper o acordo de paz. Aí, irmãos, é que vem a grande tribulação. Aí, quando vier a grande tribulação, irmão, aí é que Jesus vem buscar o seu povo. Se você quiser acreditar, bem. Se não quiser acreditar, meu irmão, é só você olhar a Bíblia, você que estudou muitas coisas fora da Bíblia, você tem que abrir a Bíblia lá no livro de Apocalipse, irmãos, e ver claramente. O ancião perguntará do Senhor lá e vai dizer: Senhor, de onde vem esse povo? E Jesus vai responder para ele, para o ancião: esse é o povo que veio da grande tribulação e não negaram o meu nome. Tem que ler a Bíblia, irmão. Tem que ler a Bíblia, pastor. Não vai cair nessa de estudo teológico, que tudo está fora da Bíblia. E eu não sou nada, eu sou pó. Eu sou um sepulcro. Eu sou um esterco.
Mas eu não prego mentira para ninguém, não. E nem ando cobiçando nada de ninguém. E nem quero nada de ninguém. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. É só aquilo que Deus me dá. Agora, se você não lê a Bíblia, você vai também ser enganado, irmãos. Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, você vai ser enganado, porque o anticristo vai enganar todas as nações. Só vai escapar o povo de Deus fiel. Quem são os fiéis? São aqueles que leem a Bíblia e interpretam a Bíblia do jeito que Deus manda, não é do jeito como quer. Porque você pode transformar a Bíblia do jeito que você quiser. Agora, o meu Deus, o Deus que eu creio, que eu sirvo, em nome de Jesus Cristo, é aquele que prega a verdade para nós. Ele prega a verdade. Está lá no livro de Apocalipse. Esse povo é o povo que veio da grande tribulação e não negaram o meu nome. O arrebatamento da igreja do Senhor será na grande tribulação. Nós não somos melhor nem de que Jesus, nem de que Pedro, nem de que Paulo, nem de que João, nem de que Marcos, Matias, Mateus. Nós não somos melhores do que ele. Nós seremos levados na grande tribulação. De que forma, irmão? A forma está lá escrito no capítulo 13 de Apocalipse. Está bem claro ali, irmão. Ninguém pode mentir. Ninguém pode ficar inventando história que nós vamos viver bem nesse mundo e Jesus vai chegar e arrebatar nós. Não é assim não, meu irmão. Esses homens sofreram para serem salvos. Sofrimento faz parte da salvação. Esse negócio de querer viver bem, querer ir para o céu, não existe, meu irmão. É só você olhar a Bíblia. Você não vai ver ninguém que vivia bem neste mundo e foi para o céu. Foi para o paraíso. Todos eles sofreram. Todos. Até Moisés, ele teve que abandonar aquele lugar dele lá de tranquilidade, de paz, de riqueza, e foi amassar o barro junto com o povo do Senhor, meu irmão. Moisés. Não foi só ele não, meu irmão. Você conhece a Bíblia. Vamos ouvir um hino? Vamos colocar aqui um hino para a glória de Deus, né? Senão a gente não sobra tempo, né? Porque só Deus é bom, meu irmão. Só Deus é bom. Louvado seja o santo nome do Senhor.
verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás, pois com ele seguro serás. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, meus irmãos, Hebreus capítulo 3, versículo 12, né? Que vocês não se afastem da fé, né? Que vocês não se afastem de Deus. E aí, meu irmão, eu continuo pedindo para você, continue orando. Você não sabe orar? Não. Então, decore o Pai Nosso, irmãos. Decore o Pai Nosso e ore todo dia, pelo menos 3 vezes. Um de manhã ao levantar, um na hora do almoço e o outro na hora do dormir. 3 Pai Nossos. E agradeça a Deus, irmãos, humildemente. Não reclame de nada, não murmure de nada, porque, irmãos, a murmuração, a reclamação, muitas vezes já é o inimigo te perturbando. O inimigo perturba o homem, irmãos, 24 horas por dia. Por isso que Jesus pede renúncia, né? E nós temos que renunciar a tudo, porque o inimigo perturba, irmão, as nossas mentes, as nossas almas. Você entendeu, irmão? O inimigo perturba. E aí, eu, como já conheço, irmãos, que eu vim para Jesus, irmãos, e só Deus sabe, eu não gosto nem de falar, só Deus sabe de toda a minha vida. Mas o que eu quero vos dizer, irmãos, é que quando você renuncia, mais você se aproxima de Deus. Quando você não renuncia, que você quer brigar, você quer lutar por aquilo ali, você quer enfrentar aquilo ali e tudo, aí, irmãos, é o inimigo te dando corda para te pecar, para te perder a cabeça, para te fazer besteira, para te muitas vezes sacanear com as pessoas. Irmãos, eu procurei ouvir a palavra do Senhor e meditar e pedir de Deus sabedoria, para Deus me dar sabedoria. E aí, meus irmãos, apostasia, irmãos. Por isso que eu estou pedindo para você orar. Se possível, jejuar também. Porque quando na terra se tem, pelo menos a maioria, irmãos, que está falando com Deus, está se humilhando, se ajoelhando nos pés dele, aí, irmãos, o que acontece? O inimigo, que é o anticristo, ele sai voltando para o inferno. Ele volta, porque ele está vindo de lá, irmão. Ele está vindo, irmão, da pesada mesmo, do inferno. Ele está vindo com muita força. E quando você ora, irmão, por isso que eu estou falando aqui para você, vá por mim, para a glória de Deus, que eu sou pó. Mas vá por mim, porque eu conheço a palavra do Senhor. Se possível, jejue também. E ore pelo menos 3 Pai Nosso, irmão. Um pela manhã, um na hora do almoço e outro depois da janta, né, na hora de dormir. Pelo menos esses 3 Pai Nossos. Para você se aproximar de Deus. Para quê, irmão? Para que o anticristo, ele retorne para o inferno. Para ele retornar para lá. Por quê, irmão? Porque se ele ficar, presta atenção, se ele ficar no nosso meio, por causa da apostasia, ele entra no corpo. Ele vai entrar num corpo, irmão, humano. É o corpo de um homem. Aí, quando ele entrar nesse corpo, irmão, aí não tem mais jeito, não. Não vai ter mais jeito.
Porque a apostasia tomou de conta. Quando a apostasia tomar de conta mesmo, que as pessoas se afastarem totalmente de Deus, aí ele vai usar um homem. Agora esse homem, irmão, só Deus sabe quem é. Só Deus sabe quem é esse homem. Esse homem é muito blasfemo, ele blasfema continuamente o nome do Senhor. Ele blasfema o nome de Deus direto, irmão. Se você conhecer essa pessoa que fica blasfemando de Deus direto, sem parar, já é ele que o Satanás vai usar. Porque ele vai pegar um homem de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus e vai entrar nesse corpo. Aí, meu irmão, depois que ele entrar, você vê o tanto, a dificuldade, meu irmão, que eu tive de orar para ele não se aproximar. Eu orei muito, para a glória do Senhor, pedindo a Deus misericórdia, irmão, pedindo a Deus misericórdia. Sabe o que foi que ele fez? Ele veio, irmão, eu estava dormindo, ele veio em cima de mim e tentou me matar de todo jeito, me matar, e eu gritava pelo nome de Jesus Cristo, eu gritava, e eu nunca passei uma luta tão grande, meu irmão, por causa dessa luta, porque são poucos orando, irmão. Tem pouca gente orando. E todas as pessoas que estão orando também estão passando por esses problemas que eu passei. Ele veio, irmão, para me matar, ele veio me esganando mesmo, e eu lutando contra ele, e eu lutando, e o nome de Jesus toda hora, até que ele saiu e foi embora. Ele veio para me matar, meu irmão. A luta foi grande espiritual, porque a nossa luta, irmão, não é material, não é carnal. Nossa luta é espiritual, é contra o diabo. E ele veio para cima de Jesus também. Jesus lutou com ele. Imagine eu. Você entendeu, meu irmão? Então eu quero aqui dizer para você, meu irmão, busque a Jesus Cristo, não se afaste dele nunca. Porque, irmão, está escrito que é a apostasia que vai dar lugar ao anticristo. Aí ele vem com toda a força, irmão. Aí, meu irmão, a humanidade toda, não tem bonzão nesse negócio, não. A humanidade toda vai sofrer, até as autoridades que estão apoiando ele. Vai sofrer, meu irmão, e muito. Até as autoridades vão sofrer. Aí você diz, mas por que, ô pregador, que as autoridades vão sofrer? As autoridades vão sofrer, irmãos, porque Jesus vai levar a sua igreja. Aí Deus vai lançar sua ira na terra de várias maneiras. A terra, irmãos, ela ficará estéril. A terra ficará estéril. O que é estéril? Não vai produzir mais alimentos, irmãos. É Deus lá do céu vai se irar com o povo que rejeitou ele, com o povo que não quis ele, com o povo que não quer orar, com o povo que abandonou ele. Aí eu te chamo, meu irmão, venha para Cristo, ore pelo menos 3 Pai Nosso por dia e aceite Jesus para que o inimigo não venha já, porque ele vai vir, irmão. Ele vai vir. E a culpa será daqueles que estão apostatando o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, aprenda uma coisa. As coisas boas para nós, irmão, estão lá em cima, não estão aqui na terra. Nós temos que entender isso. As coisas boas, o nosso conforto, a nossa alegria eterna, o nosso bem bom, o nosso gozo, a nossa paz, ela está lá, irmãos, no céu de glória. Primeiro no paraíso, depois no céu de glória, que é depois do arrebatamento da igreja do Senhor. Deus vai arrebatar a sua igreja, irmãos. Deus vai arrebatar a sua igreja, que é Jesus Cristo. Deus é Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. Então, Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja, vai levar para o céu. Quem ficar na terra, irmãos, que negaram a Cristo, porque na grande tribulação, irmão, muita gente não vai querer morrer. Por quê? Porque não quer viver em espírito, quer viver na carne, irmão. Aí é que está o detalhe para você aprender, meu irmão. Para você aprender, meu irmão. Não quero ver tua alma sofrendo.
Mas o maior perigo, irmãos, é de você viver na carne e na hora da grande tribulação você não querer aceitar o nome de Jesus, porque você está na carne. Você não vai aceitar Jesus Cristo, porque você está na carne. Mas se você estiver no Espírito, ou seja, se você lembrar do céu, que lá é um lugar melhor, você vai negar o anticristo. Aí você será morto. Só que no momento que você for morto, a tua alma já vai direto para o céu. É por isso que o ancião perguntará do Senhor na hora que estiver lá. Na hora que todos estiverem lá. O ancião perguntará: mas Senhor Jesus, de onde vem esse povo, Senhor? De vestes brancas. Jesus vai olhar para eles, vai dizer: esse povo é o que veio da grande tribulação e não negaram o meu nome. Eles estão comigo, eles são meus, porque não negaram o meu nome. Porque a maioria, irmão, vai negar o nome de Jesus por causa de medo da morte, depois vai sofrer muito mais. Você entendeu? Esse pessoal que vai ficar, irmãos, esse pessoal que vai ficar na grande tribulação, que vai ficar para o domínio do anticristo, eles vão sofrer muito mais, irmãos, e vão perder a salvação, irmãos. Eles vão sofrer muito mais e vão perder a salvação, porque Jesus, lá dos céus, irmão, vai mandar a sua ira para a terra. E nisso, a igreja do Senhor já foi arrebatada. Ela não vai ficar aqui sofrendo. Quem vai sofrer, irmão, são aqueles que negaram a Cristo, aqueles que vão negar a Cristo na hora da grande tribulação. O que é a grande tribulação, meu irmão? Grande tribulação, meu irmão, é só sofrimento. É ataque, perseguição, destruição. É tudo que não presta. Vai vir para cima do homem. Aí o homem vai ficar com medo, porque está na carne, vai ficar com medo de morrer, vai ficar com medo de pegar porrada. Aí ele pega e nega Cristo. Não quero Cristo. Aí eles pegam, abandonam aquele camarada lá. Só que ele escapa do sofrimento do anticristo. Mas de Deus ele não vai escapar. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a terra ficará estéril. Não vai produzir mais alimento. E aí você vai comer o quê, meu irmão? A Bíblia diz que os homens vão dizer: montes caiu por cima de nós, de tanto sofrimento, irmão. Vai sofrer todo mundo. Eu não estou pregando aqui mentira, não. Aqui não é fake news, não. Aqui é verdade que eu prego para o povo vir logo para Cristo o mais rápido possível. Porque a qualquer momento Jesus pode arrebatar a sua igreja. E eu creio, meu irmão, eu creio que Jesus Cristo vai arrebatar no período da grande tribulação. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. E meditem sobre isso que eu falei, para que você, meu irmão, seja salvo. Amém? Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Amém.